Passando aqui no comecinho desse vídeo para avisar que a edição do vídeo vai estar bem fraquinha no começo dele, e ao decorrer do tempo ela vai melhorando, então eu recomendo você aguentar um pouco dessa sofrência. Vai por mim, você não vai se arrepender. Fica com o vídeo aí. Se você já tá pela internet há um tempinho, você provavelmente conhece o estilo de jogo Hero Shooter, o qual eu sinceramente não sou nem um pouco fã, porque tipo, olha isso aqui. Supposed to go through shields, by the way? That doesn't feel right to me. Eu gostaria de saber o que caralhos está acontecendo nesse clipe. Mas esse não é o ponto. O ponto é, jogos de Hero Shooter são jogos de FPS que consistem em múltiplos personagens e cada um desses personagens tem uma jogabilidade diferente. Seja com armas diferentes, ou com um poderzinho forte que consegue matar todo o time inimigo num tapa só. E sim, eu tô falando de você, Junkrat. Really? I was still on top of the bastion when I did it. Jesus, I didn't even notice that. Muitos jogos famosos por aí seguem esse estilo de gameplay, como Valorant, Overwatch, Marvel Rivals, até o Plants vs Zombies Garden Warfare e... o Concorde. Mas, como dizia o grande nome da ciência moderna, no mundo dos jogos nada se cria, tudo se copia. Todos esses jogos foram copiados de algum lugar. E a gente vai dar uma olhada no desenvolvimento de um dos, se não o maior Hero Shooter da história dos jogos, Pixel Gun 3... Team Fortress 2. Team Fortress 2. Team Fortress 2. Team Fortress 2, lançado em 2007 pela grandíssima Valve, criadora de vários jogos famosos como Ricochet. Sério, que jogo é esse? Eu tava em cal com um amigo meu, e a gente foi ver uns jogos antigos da Valve. Que porra é essa? Nesse vídeo, a gente vai voltar muito no passado, porque o TF2 não é um jogo novo. Muito pelo contrário! Talvez ele seja mais velho do que você que tá assistindo esse vídeo. Isso mesmo, Daniel. Tô falando com você. Ajeita essa coluna aí, tá feio. Vou te pegar, hein? Mas bem, vamos começar essa epopeia gamer. O ano era 1991. Um grupo de amigos do Texas decidiu criar uma empresa de desenvolvimento de jogos. John e Adrian Carmack, John Romero e Tom Hall fundaram a empresinha chamada ID Software. É uma empresa bem nichada, sério. Tipo, pouca gente conhece os jogos que ela já fez, tá ligado? Tipo, Wolfenstein e Doom, sabe? Um monte de jogo que ninguém nunca ouviu falar, saca? Nesse monte de jogo bosta que ninguém liga, um se destacou bastante. Esse jogo era o Rescue Rover 2. Antes que você me pergunte, esse jogo realmente foi feito pelo pessoal que fez o Wolfenstein, que é o jogo onde você consegue matar um Hitler ciborgue full realista e foda. Radical! Mas brincadeiras à parte, o jogo que a gente realmente vai falar agora é o Quake, lançado em 1996. Na época, o Quake foi um dos maiores jogos boomer shooter que já existiu. O jogo foi revolucionário pra época, porque ele introduziu o sistema de conexão por IP, que é usado em jogos até os dias atuais. Porque naquele tempo você tinha que ir numa LAN house pra conseguir jogar Doom com teus amigos. Correção, Counter-Strike, porque o pessoal de LAN house jogava mais Counter-Strike do que Doom. Legal. Só que com a conexão de IP, você podia jogar de praticamente qualquer lugar. Do teu quarto, da cozinha, no banheiro. Com essa popularidade que o Quake foi ganhando com o tempo, começaram a surgir vários mods pro jogo. Sim, mods existiam desde aquele tempo. Considere-se velho! Boomer! E um desses mods se chamava Quake Team Fortress. Nome familiar esse, hein? Sinto que eu já vi em algum lugar. O mod foi criado por Robin Walker, John Cook e Ian Cogley. Não sei.
Esse mod continha praticamente os mesmos personagens que a gente conhece bem hoje. Tinha o Scout, que tinha a mesma gameplay de hoje em dia, só mudando um pouco as armas e o design, o que vai ser algo recorrente com os personagens desse mod, porque todos eles têm um design muito robusto, eles são muito parrudo. Parece que chamaram todo o elenco do TF2 para um projeto com o Cariani e o Balestrin. Pendurados, haviam membros que eu achei serem braços, mas eram caralhos que subiam como se estivessem prestes a fazer filhos. Que porra é essa? Tinha o Soldier, que nesse mod também conseguia fazer Rocket Jump. O Pyro, que aqui se chamava Pyromaniac, e parece um boneco que um amigo meu faria no The Sims. Tem o Demoman, que aqui se chama Demolitions Man, e aqui é branco, diferente da contraparte dele no jogo atual. O Heavy Weapons Guy, que também parece um boneco do The Sims, que aquele mesmo amigo meu faria. O Engineer, que é praticamente a mesma coisa tediosa de hoje em dia, exceto o fato dele poder consertar a armadura dos aliados. O Magic, que aqui tá muito bufado em comparação ao Magic do jogo atual. Ele agora não tem mais a Mad Gun e só consegue curar os outros com o Magic Kit que ele carrega. Que nem um Battlefield da vida. Ele parecia super mais focado em ataque do que suporte. Tanto que na própria wiki do jogo ele é classificado como ofensiva, junto com o Scout e o Soldier. Além do fato dele ter um dos designs mais brabos do jogo, se diferenciando bastante do design comum. Até nessa época os caras sabiam deixar os membros importantes do time destacado. Não é TF2 atual. Tem o Sniper, que é o Sniper. Eu não preciso falar muito. Eu acho que só o fato dele poder usar a mesma arma primária do Scout. Que eu esqueci de falar. O Scout ele usa uma Nail Gun. Que uma curiosidade legal também, essa mesma Nail Gun, ela foi pensada para ser uma arma real do Scout na versão do TF2 que a gente joga hoje em dia. Mas ela foi removida por ser uma bosta de mirar. Que nem a seringa Gun do Magic. E vai por mim. Eu já usei essa arma e é horrível. Tem o Spy, que agora sim parece um personagem que esse meu amigo faria no The Sims. Ele continua a mesma coisa, só que nesse mod, aparentemente existia um comando onde você podia fingir a própria morte. Sinto que já vi essa mecânica em algum lugar, não sei de onde. Por último, praticamente sendo um dos maiores diferenciais entre o elenco do TF2, o Civilian, que aparentemente também era um personagem jogável no Quake Fortress 2. Mas em resumo, o Civilian é um civil. Ele não tem armas, não dá dano direito, tem pouca vida, não faz nada. Parece até você, Daniel. Tô vendo essa representação de Fibonacci que você chama de coluna aí. Ainda sobre o Civilian, você podia jogar com ele um modo específico chamado Escolta, onde é quase um captura bandeira, só que você já começa com a bandeira. E a bandeira tem uma barra de vida, e consegue se mover por aí. E se o time inimigo matar a bandeira, fudeu de vez! Uma coisa interessante dessa versão é que todas as classes teriam granadas específicas para cada tipo de classe. Tipo, o Demoman teria granadas mais focadas em dano, já que ele é o cara das demolições. E o Magic teria granadas mais focadas em suporte, como uma granada de lentidão. Essa mecânica iria ser implementada no TF2 atual, mas os devs deram a desculpa de que ela seria confusa demais para os jogadores iniciantes. Isso aqui ele é o tutorial pra você usar o spray, né? Olha, não me leve a mal. Eu entendo o ponto dele, sabe? Imagina, você tá andando de boa pelo mapa e... do nada você explode um monte de pedaços e vísceras humanas. Gore muito pesado. Provavelmente daria pra ter implementado esse sistema com alguma coisa que indicasse se tinha granada por perto. Mas fazer o quê? Quem sou eu? Um mero plebe questionando a deusa dos games, a Valve. Principalmente se você é um plebe com Prime, tá ligado? Aí realmente você não tá nem no mesmo nível das outras pessoas, seres humanos comuns. Esse mod do Quake ficou tão famoso na época que a dona Valve viu e falou: esse mod aí tá legal, tá divertido. Vamos chamar esse pessoal aí pra fazer um jogo sobre ele. Olá, eu gosto de dinheiro. Com isso, a Valve chamou o pessoal que fez o mod original, então eles começaram a desenvolver o TFC, ou Team Fortress Classic, pros boomers que estão assistindo esse vídeo. Velhote! Em 1999, o jogo saiu na própria Steam e eu não faço a mínima ideia se esse jogo ficou popular na época ou não, mas eu sei que depois dele pensaram numa sequência. Nesse jogo, a base de tudo estava praticamente construída. Todos os personagens tinham o jeito que tem hoje, exceto o Magic, que continua bufado por algum motivo, e o Civilian, que nunca mais viu a luz do dia depois desse jogo. Esse jogo é um TF2 só que retrô. Parece que você tá jogando TF2, mas o TF2 é um mod de Counter-Strike ou de Half-Life. E eu falo isso porque tudo nesse jogo é super dark, realista e tudo mais. É como se você tivesse uma guerra de verdade. E uma parada interessante é que o design dos personagens desse jogo foi usado no design do time clássico das comics do TF2. É uma curiosidade legalzinha que eu decidi colocar, mas que provavelmente todo mundo já sabe. Se não sabe, não tô nem aí. Vai fazer o quê?
sou foda, mas depois de alguns anos, na verdade, segundo Robin Walker, o TF2 que a gente conhece hoje em dia, ele começou a ser desenvolvido em 98, um ano antes do TFC lançar. Aí eu não sei como comprovar a veracidade desses fatos. Alguns protótipos do que seria o Team Fortress 2 começaram a surgir. De início, eles tentaram seguir uma ideia mais realista de novo, com uma pegada bem mais guerra, só que guerra mesmo, no tal Team Fortress Brotherhood of Arms, lá pros anos 2000. Não se tem tanta informação sobre o jogo assim, mas existem algumas coisinhas escritas na wiki do jogo que dizem que alguns elementos irreais, tipo Rocket Jump e a minigun comicamente pesada e gigante do Heavy, iam ser completamente removidas do jogo. E iam ter 3 classes novas no jogo. O Commander, que iria ser uma espécie de capitão do time, ele iria conseguir ativar um tipo de modo espectador durante a partida e iria conseguir ver o ponto de vista dos aliados, e ele também iria conseguir ter uma visão aérea do mapa. Bem foda-se, sinceramente. O Officer, que iria ser um membro suporte, sendo uma espécie de civilian do TF2 Classified, que por sinal a gente vai falar daqui a pouquinho nesse vídeo, onde ele iria conseguir dar um buff em área, no mesmo estilo dos banners do Soldier. E o Instructor, que não seria uma classe jogável, mas sim um bot de treinamento, onde você iria aprender a jogar o jogo ao invés de ter que ir no pelo. Algumas das armas que teriam no jogo seriam armas que são existentes, tipo uma Uzi, uma metralhadora daquelas grandes, estilo aquela do Rambo. Provavelmente não vai ter nada a ver com a arma e eu falei bosta. Me desculpa se foi esse o caso. Esse jogo, por motivos óbvios, não foi levado pra frente, e as únicas fontes de imagens que a gente tem dele é um trailer e supostamente algumas builds jogáveis. Só que essas builds só estavam disponíveis numa E3 de 98, pra ter noção do quão velho é o bagulho. E só pra avisar, eu tô tirando essas informações da E3 do Reddit. Então, não me apedrejem. Quem nunca cometeu um pecado que atire a primeira pedra. Depois do Brotherhood of Arms veio outra edição, e dessa vez eram com aliens. Ficção científica. Tudo que eu mais gosto, hein? Coisa boa, eu vou beber alvejante. Essa versão iria se chamar Team Fortress 2 Invasion. Que eu já vi esse nome em algum lugar, hein? Parece que pegar coisa do passado não é uma boa ideia, hein, Valve? E um fato legal sobre essa versão, as imagens de produção do jogo foram vazadas pelo mesmo hacker que vazou Half-Life 2. Dá pra ver que a Valve ela tava numa pira meio extraterrestre nesse tempo, com essa ideia de monstros bizonhos, esquisitos, nojentos e tudo mais. E depois dessa versão, a gente finalmente entra na área em que a gente já conhece. Lá pro ano de 2004, começou o desenvolvimento do TF2 real, que a gente conhece hoje em dia. Nesse jogo, a gente pode ver algumas concept arts que eles fizeram de como seriam os personagens do jogo, e vai por mim. Muita coisa mudou das concept arts pro produto final. Vamos começar analisando o Scout, que aqui tá parecendo aqueles personagens loser de filme de comédia romântica, total magricela idiota. Algumas concept arts depois, a gente já consegue entender a linha que eles estavam querendo ir com o personagem, aqui ele já tá começando a se aproximar com o que a gente conhece. Algumas concepts também mostram as armas que o Scout supostamente usaria inicialmente, tipo uma SMG do Sniper, que só de imaginar um Scout andando pelo mapa com uma dessa já me dá aquele aperto no boga. Também tinha a maldita arma de prego, que até chegou a aparecer num dos primeiros trailers do TF2, e uma pistolinha que parece bastante com uma Pretty Boys Pocket Pistol, aquela arma bosta dele. O Soldier, ele começou com um design digno de um jogo da ID Software. Eu não consigo imaginar esse cara num jogo de TF2. Eu imagino ele num, sei lá, Sirius 100, Duke Nukem, um jogo desse tipo. Eles estavam tentando pegar uma ideia bem mais de capitão do que soldado, mas em umas concept arts futuras, o Soldier começou a aparecer bastante com o Soldier de hoje em dia. Lindo, bonitinho, maravilhoso. Nas armas dele, a gente tem um desenho que parece bastante com a arma chamada RPG do mod Team Fortress 2 Classic. E sim, Team Fortress 2 tem mods, e a gente vai falar deles mais pra frente nesse vídeo. E o concept dela, segundo algumas informações, iria ser praticamente igual ao da RPG do TF2 Classic, o que é bem maneirinho. Depois a gente tem o Pyro, que incrivelmente estavam pensando em colocar um rosto nele, e que pra surpresa de ninguém, ele seria um homem. E pra infelicidade de alguns aí que gostam de umas coisinhas diferentes. I got my shit, okay. Yep. And then... Oh! Tem alguns esboços dele que mostram como seria essa aberração da natureza. Olha essa coisa aqui. Chegando até a fazer um modelo dessa monstruosidade. Matem essa coisa antes que se reproduza. E pelo amor de Deus, rápido, porque tem muita gente que quer se reproduzir com essa coisa. Agora, o Demoman, eu fiquei até meio surpreso com o que eu vi, porque aparentemente ele ainda seria escocês desde o início do desenvolvimento do jogo atual, só que decidiram adotar uma ideia mais estereotipada pra ele. Tipo, ele seria um ruivo branquelo, igual a muitos personagens por aí que são escoceses. Mas uma coisa que se manteve desde o início, além da nacionalidade dele, foi o tapa-olho. Então, o nosso Ciclope negro escocês
poderia ter sido só um ciclope escocês. O Heavy, que na minha opinião foi o mais estranho entre todos os personagens, porque de início ele parece um personagem de um jogo que é uma cópia muito mal feita, de graça pra celular, de outro jogo bem mais famoso. Um daqueles bem podre que provavelmente é um spyware russo que tá minerando Bitcoin no teu celular. Ou vai ver, só preconceito meu com jogo de celular mesmo, porque ele parece um personagem desses jogos aí. Originalmente, o Heavy iria bater nos inimigos com um pedaço de cano metálico, o que, sinceramente, eu acho que foi uma boa ideia eles terem trocado, porque eu não quero ficar ouvindo som de metal toda hora. Já não basta ter que ficar ouvindo o som de Scout esmurrando uma frigideira contra uma parede. O Engineer não tem muita coisa pra comentar, só que o design dele nessa foto tá horrível. Eu não sei dizer o que tá errado, mas esse bigodinho não combina nem um pouco. Tá feio. O Magic, como sempre, continua com um design absurdo de magnífico por algum motivo. Todos os desenhos dele estão muito bons, exceto esse aqui que ele tá careca. Ele tá parecendo o Singed do LoL, eu não tô nem zoando. Eu vou falar aqui desse esboço dele em particular, porque eu sinceramente achei que ele ficou idêntico ao que a gente recebeu no jogo final. Tá incrível. Mua. Te amo, Magic. O Sniper não tem nada de novo, só o fato dele realmente parecer um maníaco armado dessa vez. E eu achei esse olho dele meio esquisito. Não sei por que ele tá desse jeito. Ele tá parecendo aquele cara lá do Harry Potter, o Professor Moody. Aquele que tem o olho esbugalhado pra fora, tá ligado? O Spy não tem muita concept art. A única que eu consegui achar foi essa daqui, que é bastante parecida com o primeiro modelo que fizeram pro Spy, que ele tem umas cores bem mais dark, mas tirando isso, não tá muito diferente do que a gente já conhece. Um adendo rápido aqui. O carro de alguém tá sendo roubado. Ai, mano, você quer berinjela? Um adendo rápido aqui pra aproveitar o tópico de concept arts. Aconteceu um vazamento absurdo de arquivos sobre os jogos da Valve, mas pra você que não sabe o que foi esse vazamento, foi um dos maiores leaks que já rolou na Valve. E eu arrisco e coloco a mão no fogo pra falar que foi o maior vazamento que já aconteceu na empresa. Foram quase 60 gigabytes de arquivos vazados sobre Half-Life. Eu jurava que o carro tava sendo roubado de novo. No meio desses vazamentos foi encontrado um modelo protótipo de uma versão feminina do Soldier, que parece bastante com algumas concept arts de versões femininas dos personagens jogáveis. Isso quer dizer que por um breve momento durante a programação e desenvolvimento do TF2, eles pensaram em adicionar personagens jogáveis femininas do jogo, mas provavelmente desistiram dessa ideia porque ficaria meio desbalanceado por conta de uns probleminhas com a hitbox dos personagens, já que hitbox menor, aí seguindo a lógica, é menos chance de receber dano, tá ligado? No meu pensamento. Nessas concept arts dá pra ver mais ou menos uma ideia de como seriam as personagens. Elas seriam praticamente o mesmo personagem, só que mulher. Um dos meus designs favoritos foi esse do Soldier mulher, que eu achei que combinou bastante com o personagem, com a personalidade e tudo mais. Porque parece aquelas mulher masculina que consegue esmirilhar a tua cara na porrada. E eu sei que muita gente que tá assistindo esse vídeo sonharia em ter uma dessa na vida. Eu conheço bem você, Daniel. E essa coluna aí. Mas agora saindo do assunto de pré-produção do jogo, vamos falar da coisa boa. Da coisa legal. Da coisa gostosa. Que demais! Deus, hoje à noite tem sexo. Quando o TF2 lançou, ele lançou junto com o pacote Orange Box, que é um pacotezinho que a Valve fez que tinha 3 dos jogos mais populares da Valve. O episódio 2 de Half-Life, Portal e a famosa primeira versão do TF2. Uma coisa legal que eu descobri é que a Orange Box ela foi lançada para console também. Então existiu por um breve momento uma versão de TF2 pro Xbox 360 e PlayStation 3. E o mais impressionante disso tudo é que o Rika Games jogou essa versão do 360 no YouTube. Ou no caso do Rika, T-Frict 2 Xbox Live. T-Frict 2 Xbox Live. E caso você não conheça o Rika Games, é melhor continuar não conhecendo, dica de amigo. E eu sei que eu falei que a gente ia sair do assunto de pré-produção do jogo, mas uma coisa que eu gostaria de comentar sobre essa parte do TF2 é a questão da escolha de dubladores dos personagens. Então senta a bunda aí que vai vir uma longa explicação sobre cada um deles. Desculpa, eu prometi que não ia mais tocar nesse assunto. O primeiro deles é o Nathan Vetterlein, que deu a voz pro Scout e, cara, não tem muito o que dizer, porque fizeram a escolha perfeita pro dublador do personagem. Konnichiwa, senpai! Please freaking notice me! You're so kawaii, damn it! Que papo é esse, Willis? E uma curiosidade legal também é que o Nathan foi quem deu o nome real do Scout, que canonicamente é Jeremy, que provavelmente foi dado em homenagem ao Germa 985. Depois a gente tem a lenda, a fera, o único,
Rick May, que foi quem fez a voz do Soldier e que, de longe, é um dos dubladores que eu mais tenho respeito. Não só do TF2, mas sim de toda a bolha da dublagem. E o cara ainda era professor. Imagina ter uma aula com esse cara. O próximo é o Dennis Bateman, que incrivelmente fez o Pyro e o Spy, o que é meio irônico até, já que os dois são meio que inimigos mortais. Ou pelo menos eram para ser. E ele é um dos dubladores que participou da Sandwich Saga, que a gente vai falar bem mais pra frente no vídeo. Então temos o Gary Schwartz, que fez a voz do Heavy do Demoman, que já tinha um portfólio bem grande, bem antes de entrar pro elenco do TF2. Depois temos o fodendo ator de cinema Grant Goodeve, que fez a voz do Engineer e nunca mais tocou no jogo. É sério, ele nem sequer se prezou pra fazer a voz do Engineer no Expiration Date. Quem fez foi outro cara super random. Não tem muita coisa pra falar dele, só que ele é um dos únicos dubladores que não participou da piada do Engineer Gaming, que foi uma piada da comunidade, onde conseguiram fazer quase todos os dubladores dos personagens falarem Engineer Gaming, só que com a classe respectiva do dublador. Sniper Gaming. Ele é de longe o dublador menos ativo na comunidade, esse filho de uma puta. Brincadeira tem hora, brincadeira. Então nós temos o Robin Atkin Downs, que, ao contrário do Grant, filho da puta, é o dublador mais ativo na comunidade do jogo e é o dublador do Magic. Mas não só do Magic, já que ele é um dublador profissional e dedicado à profissão. Não querendo falar nada, mas foi por causa desse sujeito, desse arrombado no sentido carinhoso, não no caso do Grant, porque ele é um arrombado mesmo. Eu quero que você morra, desgraçado. Eu quero que você morra de lepra. Brincadeira tem hora. Mas foi por causa desse sujeito que eu comecei a me interessar por dublagem. Então, obrigado, Robin. É mesmo que você nunca vá ver esse vídeo na sua vida. Muito obrigado mesmo. Obrigado por ter colocado mais um dublador vagabundo no mundo. Hi, Robin. Hamburger. E por último a gente tem o John Patrick Lowry, que é o dublador do Sniper, que junto com o Robin é também um dos dubladores mais ativos na comunidade do jogo. E ele tem um histórico bem forte com jogos da Valve, fazendo muitos personagens no Dota, o próprio Sniper em si, e todos os cidadãos masculinos do Half-Life. Sério, se você não tá acreditando e você tem o Half-Life 2, abra o jogo nesse exato momento e veja. Veja por si mesmo. É o Sniper do TF2, cara. Sometimes I dream about cheese. Mais um adendo aqui sobre o John, mas ele é casado com a dubladora e cantora de ópera Ellen McLean, que é a dubladora da administradora do TF2, que é tipo a personagem que dava as informações da partida e ficava provocando seu time caso você fosse ruim. E a GLaDOS da franquia Portal. Nós vivemos em um universo onde o Sniper do TF2 é casado com a GLaDOS do Portal. Legal. Meu Deus, hoje à noite tem sexo. Os personagens dessa versão ganharam muito mais destaque do que das versões anteriores, tendo vídeos dedicados só pra introduzir esses personagens e mostrar como é a personalidade de cada um e como eles interagem entre si. Esses vídeos eles ficaram conhecidos como Meet the Team Videos, e o meu favorito sendo o Meet the Magic, de longe. Esses vídeos ficaram tão populares que serviram até de material promocional na época, porque muita gente de fora da comunidade do jogo assistiu eles. Essa primeira versão do Orange Box não era bem a versão que a gente recebeu. Com o tempo ela foi recebendo algumas atualizações, já que os modelos eram bem mais brutos e dark do que hoje em dia. Eu não sei programar, mas eu falo com certeza que essa versão que a gente conhece do TF2 foi feita com um puta código de espaguete. A programação desse jogo é uma das coisas mais bizonhas que eu já vi na vida. Ao ponto de se você deletar o PNG de uma vaca, o jogo não abre mais. E até uns tempos atrás existia uma lenda urbana do PNG do coco, que você provavelmente já ouviu, e que é literalmente uma lenda urbana, porque acreditem se quiser, é mentira. Tá vivendo uma fantasia. Não existe coelhinho da Páscoa, nem a fada do dente, nem O PNG do cocô. Mas a parada da vaca acontece mesmo, nem tenta. Cara, daria pra fazer um vídeo completo só de bugs do código esquisito do TF2. Tem um canal do YouTube chamado Shownick, que ele fala de vários erros de programação do jogo. E vai por mim. São muitos. É conteúdo infinito, se você me perguntar. Então, se você entende inglês, eu recomendo bastante você ver os vídeos dele e dar uma chance, porque o cara manja muito da programação e sabe do que tá falando. Além de ele ter uma edição de vídeo muito boa e simples. Vale a pena acompanhar o conteúdo dele, de verdade. Mas falando de updates, o primeiro update de verdade que trouxeram pro jogo foi o Gold Rush Update, que foi quase um Magic Update. E sim, o Magic foi a primeira classe do TF2 a receber um update digno. E o motivo foi porque muita gente falava que o Magic era chato de se jogar, já que agora ele só curava, ao contrário das versões anteriores dele, que eram bem mais focadas em ataque, tendo cura como uma habilidade meio esquecível. Esquecível entre muitas aspas, só pra deixar claro, boomers que estão aí assistindo esse vídeo que jogaram TFC. Esse update ele foi o primeiro de muitos que vieram, tipo
o Pyro Update, que deu o Pyro a habilidade mais insuportável do jogo, que era o Air Blast. Se você joga TF2, sim, o Pyro não conseguia dar Air Blast no lançamento, o que fazia o personagem ser mais idiota ainda de jogar. Psicologicamente destruído, moralmente abalado e tecnicamente não existe. E se você não joga TF2 e não faz a menor ideia do que um Air Blast, é um jatinho de ar que o Pyro consegue soltar do lança-chamas dele. Esse peido que ele solta consegue refletir projéteis inimigos, e isso é uma das coisas mais insuportáveis do jogo. Só perdendo pra classe inteira do Sniper, que fica parado do outro lado do mapa matando todo o time inimigo. Morra Sniper, eu odeio você. Quero que você morra, desgraçado. Depois veio o Heavy Update, haha, engraçado. Heavy Update, engraçado. O Heavy Update não existe. Pronto, fiz a piadinha, caso você estivesse esperando. Agora morra, Daniel. Então o Scout Update, depois o Spy vs Sniper Update, e nesse foi o que trouxe a arma mais imbecil do jogo, que é o Dead Ring, que imita aquela habilidade do Spy que ele tinha no Quake Team Fortress, de poder forjar a própria morte. Eu queria que o Spy morresse de verdade, na vida real. Nesse update vieram os chapéus, não sei. E também foi apresentado um grande personagem pro universo de TF2. E bota grande nisso, porque o cara é gigante. O magnífico Saxton Hale finalmente deu as caras. O australiano. O lindo. O próximo update trouxe mais chapéus, o modo mais chato que existe na minha opinião, e depois veio o primeiro de muitos eventos de Halloween no jogo, só que esse só trouxe mapinha novo e uns hats. Depois teve o War Update, que dividiu a comunidade do TF2 em dois lados diferentes, o lado do Demonman e o lado do Soldier, e nele vieram as primeiras armas de Demonite. Depois a gente teve o update de especial de 119º update, depois o Mac Update, que finalmente portou o TF2 para os computadores da Apple, aqueles Mac OS que ninguém usa aqui no Brasil. Depois o Engineer Update, o Main Economy Update, e esse trouxe ainda mais itens pro jogo, incluindo as malditas loot boxes chamadas de crates e os malditos efeitos unusuals, que era um efeito raro que poderia vir inserido em um chapéu que você ganhasse em uma caixa de loot box. E depois veio mais um update que trouxe mais itens pro jogo. E então, o famoso Replay Update, que introduziu o sistema de saxes, que era uma espécie de Oscar dado aos criadores de animação fan-made do TF2, o que era algo bem comum antigamente. Nesse tempo o pessoal fazia bastante animação usando o programa Saucer Filmmaker, que é uma bosta, digo isso por experiência própria. As melhores animações recebiam esse Oscar, e o Oscar que você recebia era enviado pro inventário do jogador que fez a animação, servindo como arma melee. Você poderia esmurrar os seus inimigos com o Oscar. Junto disso, esse update trouxe um dos itens mais conhecidos e caros do jogo, o chapéu do Team Captain. Por si só, esse chapéu não era tão caro, mas caso você conseguisse esse chapéu com o efeito Unusual Burning Flames, meu amigo, tu já podia se aposentar na mesma hora e aposentar as próximas 3 gerações da tua família junto. Esse item, segundo dados conhecidos, já foi vendido por $14.000. Puta que pariu, meu filho. Olá, eu gosto de dinheiro. Depois veio o Uber Update, que dividiu uma boa parte da comunidade do TF2, porque foi nesse update que o TF2 ficou de graça para todos poderem jogar. E sim, TF2 no início era um jogo pago. E o pessoal que pagou o jogo ficou puto por causa dessa mudança. Ah, que não sei o que lá, perdi meu dinheiro. Vai começar a encher de noob no jogo. Pô, tô cortando a minha brisa aqui, meu. Depois veio o Main Anniversary Update, que trouxe o Conscientious Objector, eu não sei falar o nome desse item, que é um item onde você pode colocar qualquer imagem da sua preferência. Nelas você podia colocar uma imagem engraçadinha, haha, ou na maioria das vezes você poderia colocar alguma coisa pior que todas as 7 pragas do Egito de uma vez. Porque, meu amigo, a quantidade de pornô furry gay suástica que eu já vi nessas placas não tá escrito. Depois veio o Pyromania Update, que trouxe o maldito Meet the Pyro e o modo de jogo Doomsday, que hoje em dia ninguém joga isso. E se você não acredita em mim, pode abrir o jogo e procurar uma partida no modo Doomsday. Eu tô falando sério, eu duvido você conseguir achar, porque não dá. Tecnicamente não existe. Então, no ano de 2012, um dos melhores modos de jogo foi adicionado. Man vs Machine. Isso na minha cabeça pareceu bem mais épico. Desculpa. O Man vs Machine é o modo de jogo PvE com upgrades do TF2, onde você e mais 5 pessoas
lutam contra robôs. Esse é, na minha opinião, um dos meus modos de jogo favoritos. Teve um tempo da minha vida que eu só tava jogando esse modo com mais outros 3 amigos meus. E um desses meus amigos até conseguiu ganhar uma arma de Austrália, que são os prêmios mais raros que você pode conseguir no TF2. Elas são armas feitas com metal valioso no universo da lore. E, meu Deus, são super faturadas ao extremo, porque puta que pariu, uma dessas custa em média R$300. Tem que dar o cu pra comprar uma dessa. Pode rodar. Essas armas de Austrália vieram pro jogo com o Two Cities Update, que trouxe uma das missões mais imbecis pro Game Mode, onde muitos viciados desse modo jogam compulsivamente pra tentar conseguir uma arma de Austrália. E é um loop de gameplay bem chato. Eu já joguei, é chato. Jogar no modo experiente é bem mais divertido e rápido do que jogar as missões do Two Cities. Ah, e também teve o Robotic Boogaloo, só que a gente não fala desse aqui, porque ele foi horrível. Pelo menos na minha opinião. Após isso, não foi bem um update direto pro TF2, mas o TF2 finalmente ganhou compatibilidade com a Oficina Steam, onde os jogadores poderiam criar itens, mapas, armas, efeitos unusuals, skins de armas e o caralho aquático, tudo isso feito pela comunidade. Correção, isso foi adicionado no Main Anniversary Update. Eu odeio o Fogs que fez o roteiro desse vídeo! Filha de uma cadela! Isso foi revolucionário pro sistema criativo do TF2, onde vários mapas criados pela comunidade foram adicionados ao jogo. Mas depois de um tempo eles começaram a perder a linha com essa coisa de adicionar conteúdo da comunidade. I'm gonna brown. What? O próximo update da lista é o Loving War Update, que é um dos meus updates favoritos. Nele muita coisa foi adicionada, incluindo uma personagem totalmente nova chamada Miss Pollen. Correção, essa personagem foi adicionada no War Update. Vai chupar o teu pai. Além disso, o mais incrível de tudo, foi lançado um curta de 15 minutos que seria uma espécie de episódio piloto para uma série animada do TF2 no Adult Swim. E eu não tô brincando, a gente poderia ter tido uma série oficial totalmente feita no Source Filmmaker, aquele software de animação maldito. Esse curta é praticamente um dos meus pedaços de mídia favoritos. Sério, eu tenho todo o roteiro desse vídeo decorado. Não duvide de minhas capacidades. Não sou uma das suas raparigas do frango frito. Eu sou uma mulher. Gosto do meu homem perigoso, misterioso. Quer ser o meu amor? Mereça. Seduza-me! O próximo update que veio foi o End of the Line, que foi um update feito a partir de uma animação fan-made chamada End of the Line, que ficou bem popular na época que saiu. Então a Valve olhou pra ele e pensou: o pessoal gosta desse vídeo, esse vídeo trouxe umas coisas novas, bora adicionar isso no jogo, vai ser legal, vai ser. É bom fazer as coisas exclusivamente pensando na comunidade do jogo. Eu gosto de dinheiro. Depois do End of the Line, a gente recebeu o grandioso Gunmetal Update, que foi o update que adicionou o sistema de contratos pro jogo. Esses contratos eram passados pela Miss Pollen, e eram bem bobinhos de fazer. Quando você terminasse um desses contratos, você desbloqueava um skin de arma, que você podia colocar em qualquer arma da sua preferência, contanto que essa arma fosse compatível com skin. Era bem divertidinho jogar com esses contratos, e isso segundo os players daquele tempo. Com esse update terminado, o próximo update surgiu, o Invasion Community Update, que, como o nome sugere, era um update feito pela comunidade. Esse que tinha o tema mais científico envolvendo aliens e tudo mais. Só que o update gerou uma polêmica absurda envolvendo o pagamento dos organizadores. Me corrijam se eu estiver errado, porque eu sinceramente não dou meia foda pra esse update, mesmo que eu goste de aliens. Então, tudo estava bem. TF2 era um dos maiores jogos do estilo FPS. Tudo perfeito. Bonitinho. O pessoal comprava caixinha na esperança de ganhar alguma coisa boa, e muitos jogos no estilo Hero Shooter começaram a surgir por essa época, como Overwatch. É putaria. Isso até julho de 2016, quando saiu o terrível update Meet Your Match. Esse é considerado por muitos o update que quase matou o jogo de vez, porque ele removeu a função de entrar em servidores por conexão. Antigamente você entrava em servidores através de um painel que mostrava uma lista de vários servidores. Você escolhia um servidor, entrava, se você não gostasse dele, você trocava de servidor e pronto. Os jogadores também tinham total controle da partida. Quer estender a partida? Bum, votação para estender. Quer misturar os times? Bum, prontinho. A votação para misturar foi feita. Quer escolher outro modo de jogo depois dessa partida? Bum!
Votação para mudar o modo de jogo. Com o Meet Your Match, você agora precisa ser conectado automaticamente a um servidor, enquanto fica em uma fila de espera, até que os servidores da Valve te juntassem um servidor dedicado, praticamente um sistema de Quick Play. Mas essa função já era chamada de Quick Play, só que depois do Meet Your Match, ela foi chamada de Casual Play. Agora você tá entendendo, né? Casual, partida casual, casual do TF2, entendeu? Além do fato das partidas não terem o controle dos jogadores, deixando boa parte das partidas meio injustas e chatas. O update também trouxe o modo competitivo que ninguém joga e o modo Pastime, que jogam menos que o competitivo. Muita gente ficou brava com esse sistema de Quick Play por conta da espera absurdamente demorada para achar partidas, fazendo os jogadores irem embora do jogo. Mas isso não durou muito tempo e a comunidade começou a se acostumar com a mudança. Nesse tempo, o TF2 ele tava começando a ficar estagnado com updates, tendo só nesse ano de Major Update o Meet Your Match, o que dá para concluir que 2016 não foi um ano muito bom. Pra ter noção, o Temer tomou a presidência em 2016. O Conde Drácula brasileiro. Ai, que medo! O próximo ano nos deu o último grande update que o TF2 recebeu, o Jungle Inferno, que trouxe o Saxton Hale pros curtas do jogo. E, meu Deus, o cara é foda. O Jungle Inferno foi o update que dividiu a comunidade também, já que antes do update foi feita uma votação para ver quem seria o personagem tema do update, o Heavy ou Pyro. No final, acabou que o Pyro venceu e infelizmente tivemos a adição das armas mais esquecíveis do Pyro e uma banana pro Heavy. Muito foda. Agora chega de falar dos grandes updates e vamos falar dos updates menores, aqueles que ninguém se importam, e quem se importa é viciado no jogo e provavelmente nunca encostou em uma pussy. Nesse caso, eu. Os updates menores geralmente eram updates sazonais, como Halloween, Natal, e até um tempo atrás, mais um evento sazonal foi adicionado, o evento de verão, o tal Summer Update. Que esse aí só traz alguns mapinhas novos, que na maior parte das vezes são medíocres, caixas de hats e caixas de skin de armas. Coisa que todo mundo já tá de saco cheio. Vamos começar falando do Halloween, que tem o nome de Scream Fortress, e acontece todo ano em outubro. Esse é um update que vem com bastante conteúdo todo ano, ou pelo menos nos primeiros anos. Agora vamos falar dos updates de Natal, que no começo começaram como um Major Update, trazendo armas novas e game modes novos. Os updates de Natal inicialmente seriam chamados de Australian Christmas, ou Natal australiano, mas depois de uns anos adotaram o nome de Smithmas, que até hoje eu não sei o que deveria significar. Após 2017, o jogo entrou num estado de estagnação. Não vinha mais conteúdo realmente novo, só chapéus, skins de armas e emotes. Todos criados pela comunidade. Nesse ponto, todo mundo da equipe criativa do jogo provavelmente morreu, porque eu não sei como aprovam isso aqui pro jogo. TF2 estava destinado ao fim. Mas então, você acha que melhorou? Não, só piorou, seu animal. Tudo piorou com a crise dos bots de 2020, onde algum nerdola que provavelmente tem o mesmo semblante daquele jogador de World of Warcraft do South Park. Eu falo isso como se eu não fosse assim na vida real. O que é verdade, eu não sou assim, tá? Eu sei bem o tipo de homem que você é. Decidiu criar bots que eram embutidos com embot. Esses bots eles iriam entrar em partidas aleatórias do jogo e começar a matar todos os players do servidor, estragando a partida. Mas é engraçado eu falar partidas aleatórias, porque eles estavam em praticamente todas as partidas do jogo. E se não tivessem, uma hora o servidor ia encher com eles. Chegou um ponto onde eles eram capazes de iniciar votações para banir os jogadores das partidas. Isso aconteceu porque muita gente começou a expulsar os bots do servidor. Então o cara que criou os bots programou eles para iniciarem votações, parecendo players reais tentando banir os bots. Mas na verdade, eles estavam banindo os jogadores reais da partida. Foi um dos anos mais tristes pro TF2. O jogo tava praticamente injogável. E pra piorar a situação, o vírus bizarro tinha começado a se espalhar pelo mundo. Era verdadeiramente tempos de trevas. E então, como se não desse pra piorar, Rick May, o dublador do Soldier, infelizmente não resistiu ao vírus e veio a falecer no dia 5 de abril de 2020 no Centro Médico Sueco. Isso foi quase um tiro no peito para a comunidade de TF2. Esse acontecimento repercutiu tanto que ficou conhecido até por quem não jogava o jogo. Nesse ponto, a Valve se prestou respeito e eternizou o Rick May dentro do jogo, que fez ele ficar conhecido por todo mundo. Entre os dias 12 e 14 de abril, estátuas do Soldier aparecem por áreas específicas de certos mapas, e é bem comum você encontrar pessoas jogando de Soldier fazendo a provocação da shotgun de frente para a estátua como um ato de respeito. Também no mapa Granary,
que é o mapa onde se passa o vídeo do Mr. Soldier, em um cantinho muito específico é possível ver essa mesma estátua de frente para uma cerca com as cabeças do curta enfiadas. E você consegue ver esse easter egg a todo momento. Então se você um dia jogar o jogo e cair nesse mapa, você provavelmente vai ver essa homenagem. You were good, son. Real good. Maybe even the best. You were good, son. Real good. Maybe even the best. Então depois disso, a crise dos bots ficou tão forte que chegou ao ponto da comunidade do jogo, em 26 de maio, criar o movimento #SaveTF2, que tinha o intuito de chamar a atenção da Valve para esse problema com os bots, o que fez a própria conta oficial do Team Fortress no Twitter responder a hashtag com a mensagem mais mentirosa da história. Nem o próprio Judas mentiu tão feio assim, onde nela eles diziam que se importavam com o jogo e estavam fazendo coisas para consertar o jogo. O que provou ser mentira, dado ao fato de que isso durou até 2023, o que quer dizer 3 longos anos de puro sofrimento com os bots filhas das putas. Ele não pode se safar de novo! Eu posso dizer com orgulho que participei do movimento SaveTF2 e do próximo movimento que surgiu depois de um tempo, e a gente vai falar já já. Esse movimento ficou tão popular que ele tava em todos os cantos da internet. Site de notícia, vídeo no YouTube, na sua For You do TikTok, da sua For You, Daniel. Depois dessa humilhação com a mensagem no Twitter, a comunidade criou mais uma campanha que dessa vez foi pra frente, chamado #FixTF2. Esse projeto foi tão pra frente que criaram uma petição para salvar o jogo da negligência da Valve. Essa petição foi um dos primeiros movimentos de rebelião da comunidade, onde um livro com o nome de todas as pessoas que assinaram essa petição foi enviada para a sede da Valve e entregue pessoalmente lá por um grupo de jogadores para deixar eternizado o nome das pessoas que lutaram contra os bots na época. E eu estufo o peito e digo: eu assinei a petição. O meu fodendo nome está no livro de guerreiros do FixTF2 na sede da Valve. Ai, calma, protagonista. E suco, vai tomar no olho do seu... Tua Mônica do caralho, vou te deitar na porrada se eu voltar aí. Todo esse processo foi bem explicado e documentado pelo youtuber de TF2 The Watch Show, que também é um grande youtuber de TF2. E se você gosta de TF2 e sabe inglês, eu recomendo fortemente assistir alguns vídeos dele. O conteúdo dele é realmente legal e ele merece bastante reconhecimento. Mas ainda sobre o tópico dos bots, já que essa briga não acabou por aí, um dos maiores bot hosters de TF2 era um cara chamado Omegatronic. Esse brother era praticamente o Ragebait em pessoa. Ele não respeitava a comunidade do TF2, sempre quis trazer o mal pros bots não, com os bots, seu mula, jumento do caralho. Ô filho da puta, a palavra não é inchada, inchada é minha pica quando tiver inchada. E zoava com a cara de todo mundo. Guardem essa informação. Mas esse reinado do capeta... Sou capeta, sou demônio, sou Lúcifer. Não durou muito porque ele cometeu um dos maiores erros com pessoas que são da comunidade desse jogo. Ele zoou o dublador do Soldier no aniversário de morte dele. Mas vá, piazão, o buraco do cu dele deve estar todo arreganhado. Criar bots que destroem a graça do jogo? Suave. Zoar com a cara de todo mundo da comunidade? Suave também. Mas zoar com a cara do nosso Soldier, que nem mais aqui está para poder se defender... Ai, traz o óleo de bebê que a janta de hoje vai ser boa. A comunidade não deixou barato esse acontecimento, então eles fizeram o mais apropriado. Criaram um subreddit dedicado a fazer a arte Not Safe for Work do personagem do Omegatronic. Eu não tô nem zoando, eles realmente fizeram isso. E a melhor parte é que isso funcionou. A imagem do Omegatronic foi virando motivo de chacota por conta disso. Não vai me derrotar, irmão. Não, eu sei. Mas ele sim. Mas depois de um tempo, os hackers descobriram as informações pessoais do Omegatronic e fizeram doxing dele na internet. Contudo, nem tudo estava perdido. Então algum tempo se passou e em 2023 o jogo finalmente reviveu. Depois de 6 anos estagnado, o Summer Update chegou trazendo a fodendo
fofoca pro TF2! O Summer Update de 2023 foi um update que gerou bastante polêmica na época e eu posso confirmar com gosto que eu vivi o bastante pra conseguir ver essa polêmica de perto. Depois da comunidade do jogo encher muito o saco da Valve pra ela lançar um update decente pro TF2, chegando até fazer uma carta aberta sobre a situação, e essa carta aberta foi provavelmente o motivo que fez a Valve lançar o Summer Update. O Summer Update, ele inicialmente era para ser um tal Update Sized Update, que seria um update semelhante aos primeiros updates lançados, trazendo armas novas, modos de jogos novos, balanceamento de armas, mecânicas novas e mapas. Mas a Valve cometeu o pior erro da vida dela, porque eles, que eu com certeza acho que não foi por acaso que eles escolheram esse horário, editaram o anúncio do site oficial no meio da madrugada, de Update Sized Update para Holiday Sized Update. O que significava que iríamos só ter mais um evento sazonal que traria chapéus e skins de armas. Eles roubaram isso de mim, Carmine! Eles roubaram! Era hoje! Isso deixou toda a comunidade do jogo triste na época, porque tava todo mundo soltando fogo de artifício, abrindo champanhe, porque já faziam 6 anos que o TF2 não recebia um update decente, mas a gente até que recebeu um update legalzinho no verão daquele ano. Ou aqui no Brasil, no inverno. Vai pra puta que pariu o inverno desse jogo. Porque algo que eu deixei passar, me desculpem, foi que em 2022, lá em novembro, TF2 abriu portas para compatibilidade com VScript. Isso significava que um novo mundo de criação de mapas foi aberto. Essa compatibilidade permitiu criar novos mapas com diversas coisas novas e game modes completamente novos feitos pela comunidade. Falando na comunidade, eu acho que tá na hora de falar da comunidade do jogo, que sinceramente foi uma das maiores comunidades da internet. Tudo que você pensar pode estar relacionado a TF2. A comunidade do jogo tem uma das maiores variedades de jogadores que eu já vi. Tem racismo, tem furry, tem aquele movimento do pintor austríaco, tudo que você conseguir pensar. Existe de tudo nessa comunidade e, na minha opinião, é a comunidade mais inclusiva do mundo dos jogos, já que nela tem todos os grupos sociais existentes. Ela também rendeu diversos memes que você provavelmente já deve ter visto na vida, tipo a piadinha dos Spy Crabs, que era um bug visual que ficou presente no TF2 até os dias atuais, e a própria Valve, no período que ela se importava com o jogo, abraçou a piada do Spy Crab e decidiu até colocar uma provocação específica relacionada ao Spy Crab. E também tem uma fala especial e animação do Spy na provocação do main Robix. Se liga. Ai, que bonitinho! Outra coisa relacionada à comunidade são as animações feitas. Algumas das mais famosinhas sendo End of the Line, que eu já comentei aqui, Rise of the Epic Scout, que é a animação mais famosa de TF2 no quesito de visualizações, com fodendo 103 milhões de views, Live and Let Spy e até o Emesis Blue, um longa-metragem de quase 2 horas, totalmente feito no Source Filmmaker, aquele software de animação horroroso. Eu odeio o Source Filmmaker. Vai chupar o teu pai. Meus sentimentos ao pessoal que fez o filme e, infelizmente, eu particularmente não sou tão fã assim do filme. Mas é porque eu não curto tanta coisa assim que envolva muito terror. Caralhos, que subiam como se estivessem prestes a fazer filhos, que porra é? Tem algumas coisas mais puxadas pro humor, como Requiem for Pizza, que eu acho incrível, ela é praticamente o puro suco da comédia. É praticamente comédia e humor de Garry's Mod no ápice. You take down to the train station and fuck you! Também tem a minha favorita, que é o Teen Neighborhood, e eu repito, se você entende inglês, eu recomendo bastante assistir Teen Neighborhood. E obviamente, não posso deixar de lado a animação mais caótica e conhecida da comunidade de Team Fortress, Team Fabulous 2, que é de longe a melhor animação já feita pela comunidade de Team Fortress. O caos que ela tem é tão grande que ela faz você desligar o seu cérebro e só assistir. É o Brain Rot antes do Brain Rot existir. Só pra deixar claro, eu não estou comparando Team Fabulous com o Brain Rot. Foi só uma piada. Juntamente disso, eu gostaria aqui de prestar uma homenagem ao criador de Team Fabulous, o Kit0706, que infelizmente faleceu por conta de leucemia há 11 anos atrás. Eu sinceramente ficaria muito feliz de ter a ideia de que ele pudesse ver o sucesso que a animação dele teve, porque ele faleceu só 3 anos depois do lançamento do vídeo. Ele foi um cara foda em vida, e mesmo depois disso, ele continua eternizado na plataforma com esse vídeo.
Outra parte da comunidade de TF2 que eu gostaria de comentar é sobre a questão dos youtubers, que por sua vez, não existem tantos youtubers brasileiros assim. Acho que um dos principais youtubers de TF2 que se destaca aqui é o Azul. Aviso! Com alguns dos vídeos mais famosos dele sendo Cuphead, os melhores chefes, abre parênteses, na minha opinião, Dicas de Spy, que é um vídeo bem bom da época que ele gravava com o dito cujo microfone da Primeira Guerra Mundial dele. E aí pessoal, tudo bem? Hoje eu vou dar dicas, provavelmente da classe mais difícil de se jogar e também uma das duas classes mais populares do jogo. É o menino de papai, é? Que ele ensina você a jogar com a classe mais arrombada do jogo e um vídeo que conta a história do TF2. Que obviamente, o meu vídeo é melhor. Chupa essa, Azul! Aê, Tony Trombone! Aviso, esse vídeo tem como principal objetivo a comédia. Mas hoje em dia o Azul não faz tanto vídeo de TF2 assim, então dá pra considerar que ele é uma lenda caída do YouTube brasileiro. Caso esse vídeo chegue até as mãos do Nobre Azulão, ou cópia do Leif BR, aviso! Eu queria dar umas palavrinhas também pro Azul, que foi o youtuber que me apresentou o TF2 em primeiro lugar. Então, obrigado Azul, você é o cara que tem um lugar guardado no meu coração. Um beijo na bunda pra você. Toma, eu pego outro prato. Porcaria de mesa. Mas ainda sobre o tópico de youtuber de TF2 e saindo do Brasil, alguns dos maiores nomes do entretenimento é o Soundsmith, ao qual eu me inspirei bastante quando tentei começar o canal, mas falhei miseravelmente no processo. Tem o Uncle Dane, que é praticamente o Iberê Tenório do TF2, o cara provavelmente é um dos players mais inteligentes que tem no TF2 atualmente, e eu digo com toda certeza, porque o cara é engenheiro. Puta que pariu! A gente também tem um grupo de amigos Chucklenuts, que é composto pelo Great Blue, o Raw, o Zenith, o The Watch Show, que eu já falei aqui no vídeo, Cyber Wizard, o Fish Stick on a Stick, o Ushi e o Sea Ravioli, que é praticamente um monte de amigo que joga e faz conteúdo sobre TF2. Eu gosto bastante do conteúdo deles e de vez em quando eu sempre me pego assistindo os vídeos, principalmente do The Watch Show. Outros youtubers também que dá pra comentar é o El Maxo, o Brickest Brick, o Easy TF2, mas de longe, o meu youtuber favorito de TF2 é o Lazy Purple, que infelizmente não é muito ativo no YouTube em comparação ao resto. Mas eu assisto os vídeos dele como se fossem filmes. Eu gostava bastante da forma com que ele misturava animação e gameplay na edição dele, e as animações que ele fazia eram muito divertidinhas de assistir, sendo ele o cara que me inspirou a mexer com o Source Filmmaker, aquele programa maldito. Sobre a comunidade ainda, o youtuber Shork, que provavelmente é um dos youtubers mais profissionais de TF2, não em questão de jogar TF2, mas sim em questão de produção de vídeos, conseguiu fazer a proeza de amigar com os dubladores do TF2 e fez uma collab absurda reunindo os dubladores em vários vídeos para poder interagir com a comunidade. E tudo começou por causa desse vídeo. Where is sandwich? Crikey, you call that a sandwich? Victory! Excuse me? Do you have any Wiener Schnitzel? Wiener Schnitzel. Oh, let's get out of here. Oh. Que é uma piadinha rápida e tudo mais que os dubladores fizeram num evento estilo BGS. E essa bomba escalonou tanto que acabou que virou uma saga de 50 minutos. Puta que pariu, nem eu já me perdi nessa porra aí. Entrou o dublador do Spy, entrou mais uma mulher aí, estão chamando o dublador do Saxton Hale. Puta que pariu! Mas em resumo, são os personagens indo atrás do Sandwich to Heavy, que é um item dentro do jogo. É literal só isso. E a porra estrunchou pra 50 minutos, não sei como. Os caras conseguiu arrumar a dubladora da... Como é que é o nome? Acho que é a Mercy do Overwatch. Pô! O Shork, então, ele reuniu os dubladores pra fazer várias coisas relacionadas ao TF2, incluindo podcasts de perguntas e respostas com os fãs. For Heavy, if Heavy had to save either Sasha, his beloved minigun, or Medig, who would he choose? Oh, that is Sophie's choice. Don't make me choose. You better answer the fucking question. Sessões de autógrafo e até remakes em real life dos vídeos do Meet the Team com os próprios dubladores. Até o momento que eu tô editando e escrevendo esse vídeo, o vídeo remake do Meet the Magic tá pra sair. Caso ele saia, eu vou fazer uma parte reservada nesse vídeo, mais exatamente no final dele, só pra assistir ele e ter as primeiras reações do vídeo. Então, caso tenha acontecido, eu já vou deixar um aviso na tela.
A comunidade do jogo também foi responsável por criar novos modos de jogo, como o Versus Saxton Hill, onde um jogador é o Saxton e o resto tem que usar de tudo pra matar o Saxton, enquanto o Saxton tenta matar todos os outros jogadores. É tipo um jogo assimétrico. Só que bom. Aviso! No início, o Versus Saxton Hill era um game mode que não era oficial, só que ele era tão popular que até eu cheguei a jogar na época em servidores da comunidade, quando o Saxton tinha esse modelo antigo e feio, e tão popular que a Valve olhou pro jogo e decidiu adicionar oficialmente ao TF2 durante o Summer Update de 2023, já que por conta do V-Script criado, esse game mode foi o que deu aos jogadores mais uma esperança de ter o jogo de volta aos anos de glória. E quase funcionou. Só que hoje em dia a Valve só foca em adicionar esses modos que usam V-Script para depois de um tempo ficarem esquecidos e mortos por conta da falta de servidores dedicados para eles, tornando bem difícil encontrar alguma partida para eles. Então, chegamos ao ano do 2.026º aniversário de Jesus Christ, que é o ano em que nós estamos neste momento. E se você não sabe em que ano nós estamos, mil perdões, mas eu recomendo que busque ajuda psiquiátrica. Foda-se! Até o momento, o TF2 não recebeu muitos updates, já que ele consiste em lançar updates da metade pro fim do ano. Então, tá na hora de dar minha opinião sincera sobre o estado atual do TF2. Minha opinião sincera é que o jogo entrou em um loop de gameplay pra mim. Eu frequentemente me frustro bastante jogando o jogo, que já que a gameplay dele consiste em entrar em uma partida aleatória, morrer pra um pyro com 10 mil horas de gameplay, ficar puto por isso e fechar o jogo. Ou vai ver eu quem sou muito fresco mesmo. Mas, pra glória do jogo, um salvador surgiu esse ano. Team Fortress 2 Classified, um mod de TF2 que existia há muito tempo, mas que eu nunca tinha jogado. Esse mod é uma versão completamente diferente do TF2, que tenta simular como seria o TF2 nas primeiras versões dele, o que ficou incrível, já que hoje em dia eu só consigo jogar essa versão, porque é praticamente o TF2 antes de 2016. Antes do Meteor Match acontecer. Essa versão traz de volta algumas armas que foram pensadas para estarem no jogo, como a arma de pregos do Scout e a RPG do Soldier, que honestamente, a RPG do Soldier poderia muito bem ser adicionada no TF2, ela é muito boa. Foram adicionados mais 2 times no jogo, o GRN e o YLW, que querem dizer Global Radio Network e Arc Logistics Work. Porra é essa? China. Que era algo existente no Team Fortress 1. Só que foi removido do Team Fortress 2. Então eles portaram esses 2 times de volta pro jogo. Além dos 2 times novos, mais algo do Team Fortress 1 voltou, que nesse caso é o Civilian, que agora tá bem mais cartoon e gordinho em comparação... Comparação... Je suis de fogues, omelette de fromage. Mas em comparação com o modelo antigo, ele tá bem mais cartoon e gordinho. Ele é praticamente a 10ª classe do Team Fortress 2. Aqui, o Civilian pode ser escolhido em qualquer tipo de jogo, até onde eu sei. E ele serve como um personagem de suporte pro time, curando os aliados e dando um buff em área. Tudo ao mesmo tempo. Ele é bem divertido de jogar, mesmo que ele só tenha um slot de arma disponível, que é o guarda-chuva. Eu joguei esse jogo em cal com um amigo velho de guerra meu chamado Suco, que foi um dos amigos presentes na época que eu tava jogando Man vs Machine com os amigos. Talvez um dia eu até faça um vídeo revivendo essa época do Man vs Machine, ninguém sabe. Mas eu vou ter que dizer que foi uma das partidas mais brisadas que eu já tive, essa do Team Fortress 2 Classified. Moleque, eu tô chato. Bolsonaro 2026! Aviso! Amigos, por que não tentam se acalmar? Vocês são pessoas muito especiais. Detalhe, esse vídeo foi gravado às 3 da manhã e depois desse grito eu fiquei com muito medo de algum vizinho vir aqui na porta de casa reclamar do grito, mas aparentemente nada aconteceu. Ainda bem. Mas valeu muito a pena. Sinceramente, não acho que tenha mais algo pra comentar. Caso eu tenha deixado algo de fora desse vídeo, mil desculpas, mas TF2 não é um jogo que tem pouca coisa. Muito pelo contrário. Eu não faço a mínima ideia de quanto tempo vai ter esse vídeo, mas eu realmente me esforcei pra fazer ele. Isso daqui é quase uma homenagem a um dos jogos que moldou a minha infância e adolescência. Eu lembro de chegar pra uns amigos de escola meu e apresentar o jogo. Eu lembro de jogar o jogo em cal com esses amigos. Eu lembro dos bons momentos que eu passei. Sempre que eu ganhava uma arma nova eu ficava muito feliz. Eu lembro das minhas primeiras taunts que eu comprei. Lembro da minha conta virando premium. Porque na época que eu joguei, durante a crise dos bots, os players não podiam usar comandos de voz e nem falar no chat de texto ou de voz, a não ser que eles tenham pagado alguma coisa dentro do jogo. Pra ver a quantidade de coisa que aconteceu, eu até me esqueci de falar de como que a crise dos bots se resolveu. E foi por causa do fix TF2. Ou talvez seja porque tava todo mundo dando avaliação negativa no jogo na época.
Eu infelizmente deixei muita coisa de fora desse vídeo, como a frigideira dourada, a chave inglesa dourada do update do Engineer, os itens especiais que a Valve dava aos jogadores, os campeonatos de TF2, ainda mais coisas da comunidade como Putz Engage, animadores de TF2, a praga da Mimi Sentry e seja lá o que isso aqui for. Mas mesmo assim, muito obrigado a você que teve a paciência para assistir tudo isso. Esse vídeo deu um trabalho absurdo pra fazer, mesmo que nessa parte eu só tô lendo o roteiro dele, então ainda nem cheguei na parte da edição. Mas ele ficou tão grande que rendeu quase 50 páginas inteiras e mais de 11 mil palavras, quase 12 mil. Isso é um absurdo. Agradeço ao Suco por ajudar na divulgação desse vídeo. Se você tá vendo essa parte do vídeo, considerem dar uma passadinha no canal dele, caso você não tenha vindo do canal dele, obviamente. Ele tem um estilo de edição que eu gosto bastante. É tipo um Lazy Purple, que ele mistura quesitos de animação no vídeo e fica muito bonitinho de ver. Eu tô orgulhoso por você ter conseguido crescer no YouTube, Suco. Você é muito foda! Agradeço ao meu compatriota Hazel por ter feito a thumb desse vídeo, já que eu não consigo nem sequer desenhar uma coisa simples. Ele é um cara que manda muito nesse quesito de desenho, realmente talentoso, um prodígio sem dúvidas. Muito obrigado por ter dado essa força com a thumb. Você é foda também! Então é isso, eu tô realmente pensando em voltar a fazer vídeos para esse canal, só que tendo uma abordagem mais diferente, mais vídeos que nem esse. Pra você ter noção, eu passei acho que 5 dias inteiros só pra montar o roteiro dele. Eu não quero fazer esses vídeos sem vida que eu fazia. Eu quero colocar minha voz para jogo e fazer algo que eu realmente goste. Trazer vídeos de review, gameplay, tudo sobre o mundo digital, bem no estilo do Gema Please, que se não deu pra perceber, é um youtuber que eu pego bastante inspiração, tanto no estilo de edição quanto no conteúdo. Mais uma vez, obrigado por ter assistido até aqui. Se você gostou do estilo de conteúdo, considera se inscrever no canal e curtir o vídeo, porque ajuda bastante na divulgação dele. E se quiser deixar um comentário, sinta à vontade. Aqui é um canto livre para você poder falar a bosta que você quiser. Bem, até o próximo vídeo. Fiquem bem e saúde para todos vocês. Pelo